Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui lendo e meditando no Salmo de número 101. Esse Salmo me faz pensar algumas coisas que nós deveríamos todos os dias estar avaliando, pensando, meditando e corrigindo caso nós estejamos agindo de maneira errada. Por que eu estou falando isso? Porque esse Salmo nos leva a pensar sobre com quem nós estamos andando, com quem nós temos sentado à mesa, com quem nós estamos nos relacionando, com quem nós estamos dando ouvidos ou ouvindo. Nós temos que pensar muito sério sobre isso, porque isso é uma coisa muito importante. O Salmo de número 1 mesmo alerta e diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não senta na roda dos escarnecedores, não se senta com eles. E isso é uma coisa que às vezes, impensadamente, nós fazemos. Porque é família, porque é meu amigo, é porque é meu amigo de infância. Mas esse salmo faz você pensar, é muito importante você andar com as pessoas certas. E as pessoas certas são aquelas pessoas que fazem você pensar nas coisas que são do alto, que fazem você falar sobre aquele que te salvou. Porque o nosso pensamento, a nossa regra de fé, a nossa atitude tem que ser uma só diante do Senhor. Andar segundo os princípios dessa palavra. Pensar segundo os pensamentos dessa palavra. Agir segundo as atitudes dessa palavra. E é nisso que o salmista do Salmo 101 está nos dizendo. Que ele escolhia muito bem as suas companhias e que ele sabia muito bem aonde ele deveria se sentar, com quem ele deveria falar e quem ele deveria receber na casa dele. Nós temos que pensar sobre isso seriamente. Ele diz: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, eu cantarei. Pronto, ponto final. Vou estar sempre em louvor, vou estar sempre em adoração, vou estar sempre na tua presença, vou estar sempre cantando a tua misericórdia e o teu juízo. Continua: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Portar-me-ei com inteligência e no caminho reto. Por que ele vai falar isso? Portar-se com inteligência. E ele faz uma pergunta ao Senhor: quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Quando o Senhor vai vir a você? Quando você andar na sua casa com um coração sincero. Com certeza você terá a visitação do Espírito Santo, porque agora ele está aberto e disponível para ser acessado em qualquer momento da sua vida. Diferente de antigamente, quando o Senhor falava, quando ele vinha na nuvem ou quando ele falava através de um profeta, hoje não. Hoje a abertura é total para falar conosco, para estar na nossa presença, para nós entrarmos na presença dele sempre que nós assim o desejarmos. Então, hoje a acessibilidade, como eu falei no salmo passado, está muito maior do que antes. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Presta atenção, não coloque coisa ruim diante dos seus olhos. O que, por exemplo? Você liga lá na pornografia na sua casa. Você está colocando coisa má diante dos teus olhos. Você senta com alguém que está fumando. Você coloca coisa má diante dos teus olhos. Você se senta e ouve conversa de gente que está bebendo. Você está colocando coisa má diante dos teus olhos. A palavra de Deus diz: aquele que quer servir ao Senhor, abstenha-se da bebida forte. Ponto final. Então você não se senta com quem fuma, com quem bebe. Você não fica ouvindo música desse mundo que não acrescenta nada na sua vida. Você se enche de louvor, de adoração. Você enche a sua casa desse louvor e dessa adoração. E aí as pessoas perguntam: por que tudo dá certo para você? Por que você vive uma vida em paz, uma vida sossegada? Porque eu escolhi servir ao Senhor. A resposta é muito simples. Eu escolhi servir ao Senhor. E os demônios não têm nenhum domínio, eles não entram na minha casa, eles não se sentam na minha mesa, eles não abrem a minha geladeira, porque eu não autorizo. Eu ando com as pessoas certas. Eu frequento os lugares certos. Eu estou sempre na presença do Senhor e com aqueles que amam e servem ao mesmo Deus que eu sirvo.
É claro que eu prego para as pessoas que não o conhecem, é claro que eu falo com as pessoas que não o servem, mas eu não me assento com elas. Eu não fico à mesa com elas. O meu lugar de servir ao Senhor é na igreja, é na minha casa e na casa das pessoas, daqueles que amam ao Senhor. Então, muito cuidadinho, viu? Aonde os seus pés estão pisando, aonde as suas mãos estão tocando, o que os seus olhos estão ouvindo, vendo e o que os seus ouvidos estão ouvindo e principalmente o que sua boca anda falando. Vigia, irmão, vigia. É que esse salmo aqui te recomenda. Eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu aborreço a nação, as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Aqueles que se desviam do Senhor, eu quero distância, eu passo longe, eu aborreço, eu não aprovo, eu não ando com eles e eu não faço como eles. Aleluia! Um coração perverso vai se apartar de mim. Eu não vou conhecer o homem mau. Sabe por que eu não vou conhecer? Porque eu não vou dar ouvidos para ele. Porque eu não vou me sentar com ele, porque eu não vou nos mesmos lugares que ele vai, eu não vou frequentar os mesmos lugares que essa pessoa frequenta, eu vou me apartar dela. Aparte-se do mal e você terá uma vida calma e sossegada. Aquele que difama seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem um olhar altivo, um coração soberbo, não o sofrerei. Eu não quero estar ao lado do soberbo, ao lado do altivo, ao lado daquele que difama seu próximo às escondidas. O que você tem que falar ao seu próximo, fale na frente, nunca pelas costas. E se você tem alguma diferença com algum irmão seu, se você tem alguma diferença comigo, por exemplo, chega para mim e fala: irmã, você errou nisso, você falhou naquilo, eu não gostei do que você falou, e vamos nos acertar. Mas essa coisa de ficar falando escondido, a fofoca, é uma coisa muito perigosa na igreja, viu? É perigosa na igreja, é perigosa na casa, é perigosa em qualquer lugar que você frequenta, na escola, no seu trabalho. A fofoca tem que cair em nome de Jesus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Eu estou de olho nos fiéis dessa terra. Os meus olhos não querem saber de quem não é fiel ao Senhor nessa terra. Para que eles estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aquele que anda no caminho reto, esse serve para andar comigo. Aquele que serve o meu Deus, aquele que ama o meu Deus, aquele que está congregando comigo. É claro que eu também tenho amizade com pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, mas pode ter certeza de uma coisa, eu estou evangelizando elas. E um dia elas vão servir, porque o Senhor já me disse que um dia estarão lá servindo ao Senhor. E são pessoas que ainda não são totalmente contaminadas por esse mundo. Amém? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Olha só, aquele que usa de engano não vai ficar dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque o Senhor vai me mostrar que ali tem engano, que ali tem um espírito de traição, que ali tem um espírito de mentira, que ali tem um espírito de inveja, e Ele mesmo vai afastar de mim. Estejam comigo. Aquele que anda num caminho reto, esse sim vai me servir. Então, esse que usa de engano não vai ficar na minha casa, o que profere mentiras também não estará firme perante os meus olhos. Inveja, mentira, soberba, perversidade, mentira, de todos esses eu vou me afastar. E eu vou me achegar àqueles que amam ao Senhor, àqueles que servem ao Senhor. Com esses eu vou sair, com esses eu vou me sentar, com esses eu vou conversar, aqueles que falam a minha língua. Mesmo porque quem não fala a minha língua não suporta estar comigo, porque o meu assunto é o Senhor. Eu amo falar dessa palavra, eu amo pregar essa palavra. Então, se você quiser me convidar algum dia para alguma coisa, saiba que você vai ouvir uma única coisa, você vai ouvir falar do Senhor. Amém? Pela manhã eu destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. O
que é a iniquidade? A iniquidade é o pecado generalizado. Existe pecado e existe iniquidade. Iniquidade é quando o pecado é normalizado. É tanto pecado que a pessoa já nem acha que aquilo é pecado, porque aquilo está tão banalizado, aquilo está tão normalizado entre eles, que poucos se importam com aquilo que o Senhor pensa, acha e fala a respeito deles. Então, aparte-se da iniquidade, porque ela está presente nesse mundo, mas você não precisa conviver com elas. Existe um lugar que o Senhor separou, que se chama a Igreja do Senhor Jesus nessa terra. Esse lugar separado, preparado para você estar, é onde você deve estar, com os seus pés, com a sua boca, com os seus olhos, com a sua mão. A casa do Senhor e a casa daqueles que servem ao Senhor, esse é o lugar certo para você estar. Então pense muito bem nesse Salmo 101, que fala sobre isso, né? Dessa necessidade de você se opor aos ímpios, de você não congregar com eles, de você não ter comunhão com eles, de você não se assentar à mesa com eles, mas que você esteja sempre buscando estar na presença do Senhor e junto com aqueles que amam e servem ao Senhor. Que o Senhor faça você meditar nesse Salmo de número 101, porque foi assim que o Senhor falou ao meu coração sobre esse Salmo. E eu entendi o recado do Senhor, de algumas coisas que eu preciso evitar na minha vida. Pessoas, lugares, enfim. O Senhor hoje falou muito comigo nesse Salmo. Eu espero que Ele fale com você também. Amém? Porque a gente sempre tem que estar corrigindo a nossa rota. A gente tem que estar sempre de olho, de foco no altar do Senhor, buscando retidão e andar nos caminhos dele. E isso é todos os dias você tem que estar fazendo um ajuste, pensando, meditando em como você está agindo, em como você está falando, com quem você está falando e onde você está andando. Pense bastante sobre isso, se você realmente deseja servir ao Senhor com alegria. Amém? Um abraço em Cristo Jesus, e se você gostou, faz assim, um joinha, deixa um amém escrito aí que ajuda muito, e amanhã nós voltaremos com o Salmo de número 102. O Salmo de número 102 é um pouquinho mais longo, mas todos são lindos, né? Como eu sempre falo, um mais lindo que o outro. Um abraço, até amanhã.